Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 29.950 dólares. Bitcoin que tem dia de alta mesmo em queda dos mercados globais e está tentando romper os 30 mil dólares. Será que, enfim, vamos ter uma explosão de volatilidade? Quero discutir isso com vocês no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui falando um pouco no semanal do Bitcoin para vocês. Eu quero relembrar uma situação muito semelhante que a gente viveu algumas semanas atrás aqui. Muito parecido, caras. Eu quero te mostrar o que pode acontecer se a gente conseguir fazer o rompimento que está se desenhando muito bem, tá bom? Também vou falar um pouco sobre as zonas de resistência e suportes importantes para as próximas horas. E também vamos mostrar o sentimento, o que está acontecendo, né? Por que a gente não consegue passar desses 30 mil dólares, caras? E o que as sardinhas estão fazendo agora, né? Com o preço subindo, o que vocês acham que as sardinhas estão fazendo? Vamos lá. Então, antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Investidores, primeiramente, quando a gente olha no semanal, a tendência do Bitcoin continua de alta, a gente nunca saiu de uma tendência de alta, né? Na verdade, a gente está formando outro padrão de continuação aqui. Por isso que eu venho falando com vocês que tentar adivinhar um topo aqui para falar que Bitcoin vai a 15, a 12, a 10, a 8, não faz muito sentido. Pelo menos não antes da gente ter um movimento forte de baixa. E como a gente vai falar no movimento forte de baixa se a gente nem tem volume nessas últimas semanas? Na verdade, o Bitcoin está numa menor volatilidade da história dele. 0,75% de volatilidade média nos últimos 30 dias. Então, como alguém quer me falar que a tendência é de baixa se a gente não tem volume, nem volatilidade e nenhuma confirmação quando o preço cai? Em compensação, o que a gente começa a ver quando o preço subiu nas últimas semanas? A gente vê volume, a gente vê volatilidade. Então, a tendência ela é sua amiga. Enquanto tentarem adivinhar o topo dessa maneira, melhor. Porque geram liquidez para o preço continuar subindo, beleza? Então, para mim, a situação do Bitcoin é extremamente positiva. A gente, de novo, está tentando fazer um rompimento de um padrão de continuação. Vocês lembram o que aconteceu no último rompimento que a gente teve? A gente estava lá, depois de testar abaixo dos 25, a gente estava na região dos 27. Essa era a região de resistência e a região que o Bitcoin, muito semelhante ao que a gente está brigando agora. Olha só, quando eu chego aqui no 4 horas, repara que a gente tem um ponto de controle justamente acima do preço, igual a gente tinha no passado ali. Se a gente conseguir passar dessa zona chata ali, um pouco acima dos 30 mil dólares, caras, a gente pode ter uma explosão muito semelhante ao que a gente teve aqui lá em junho. Vocês lembram como que foi? A gente basicamente conseguiu fazer esse rompimento e o preço em poucos dias foi para a máxima do ano, né? Eu acredito que a gente pode estar bem próximo de algo semelhante a isso, tá bom? Porque o roteiro tá muito parecido. Quando estavam aqui, a gente estava falando de acumulação e estava todo mundo falando de 20k. Agora a gente está nos 29, falando de acumulação, 29 não, 30 agora, né? E todo mundo falando de 25, ou seja, a turma continua apostando contra a tendência. A maior prova que a gente tem disso são os indicadores de sentimento. O primeiro que a gente vem falando com vocês há semanas, a oportunidade de acumulação que a gente está tendo por causa da divergência bullish que a gente está vendo no CVD. O preço não está formando novas mínimas e o indicador está denotando que está todo mundo vendendo. Isso é um sinal de acumulação para a gente continuar subindo. Mas estava faltando uma coisa para a gente confirmar esse rompimento. Uma coisa que já tinha acontecido lá atrás, quando a gente estava para romper aqueles 27, que é queda no long short ratio, aumento de open interest. E olha o que começou a acontecer aqui, caras. O nosso long short ratio começou a despencar hoje com aumento de open interest, tá bom? Então tá chegando um pouco mais próximo aqui para vocês verem. Nesse momento o nosso long short ratio saiu de para cima de 2 para nesse momento aqui em 1.05, ou seja, quase 1 para 1. O mercado começou a subir, rompeu resistências importantes e a gente vê o mercado cada vez mais apostando que vai cair. Então, na minha opinião, é questão de tempo até a gente romper essa região dos 30 mil dólares. E, como a gente tem uma volatilidade muito baixa, eu não estaria shortando o Bitcoin no momento.
porque a gente pode ter um movimento muito forte de alta, levando em consideração toda essa acumulação que a gente teve e que a gente aproveitou na última semana e também esse tanto de gente que está shortando esse movimento de alta no dia de hoje, tá bom? Então a situação para mim é extremamente positiva para o Bitcoin. Eu acho que a maior probabilidade é a gente fazer algo semelhante ao que a gente fez aqui no passado, tá bom? Talvez não seja tão rápido igual a gente teve aqui, aquele rompimento das máximas, mas eu imagino que nas próximas semanas a gente vai ver o Bitcoin acima dos 32 mil dólares, beleza? E é claro que isso pode demorar mais tempo ou pode ser invalidado caso a gente perca alguns suportes importantes e essa situação aí com indicadores de sentimento muito positivos mude, tá? Onde seria essa zona para mim? Cara, são alguns pontos importantes, tá? Primeiro, eu vou traçar esse Fibonacci do fundo até o topo. Eu entendo que nesse momento, se a gente for abaixo dos 29.500, pode ser oportunidade de long para quem está interessado em surfar essa tendência de alta. Se a gente começar a cair aqui, perder os 29, cara, essa range já seria estranho, tá bom? Acho improvável a gente ver o Bitcoin abaixo dos 29 nos próximos dias. Se acontecer, a gente vai ter que analisar porque pode ter alguma coisa não tão boa assim acontecendo no mercado, beleza? Além disso, a gente precisa entender que, ok, o preço tá bonito, parece que vai romper, mas a gente ainda tá na resistência, tá bom? Então, eu não tô vendendo o Bitcoin agora, mas eu não vou chegar aqui e vou comprar justamente na resistência dos 30 mil dólares. Não. Se eu for para fazer alguma compra, seria um trade nesta retração aqui, beleza? Até porque quando a gente olha o motivo da gente não estar conseguindo, tá sendo barrado nesses 30 mil dólares, é porque continua tendo muita ordem aqui. Beleza, não tem os 3 mil bitcoins que tinha na live de hoje mais cedo, mas continua tendo quase 1.000 bitcoins nessa região aqui dos 30 mil. Estamos tentando agora romper essa região chata aqui. E detalhe, se a gente passar, a gente ainda vai ter um desafio, que é a região ali dos 30.600 dólares, onde a gente também tem muita ordem e onde é uma região de Fibonacci importante quando a gente olha no diário, tá bom? Olhando no diário aqui, traçando esse Fibonacci, você repara que o 0,68 é justamente nessa região. Eu entendo que passar dos 30 mil já é um ótimo sinal, já é uma demonstração de força, mas passar dos 30.600 seria uma confirmação maior, porque a gente estaria não apenas passando do 0,68, uma região importante dessa pernada de baixa, como também estaria passando do ponto de controle, rompendo qualquer padrão aqui, que os ursos estão falando que vai romper para baixo daqui a pouco. Ou seja, todo o argumento bearish se esvaziaria, a gente teria espaço, todas as tendências e sentimento apontando para cima para a gente ir buscar novas máximas, ok? Então, nesse momento eu vejo uma situação muito positiva do Bitcoin, desde que a gente se mantenha acima dos 29 mil dólares. Beleza? O rompimento dos 30 até os 30.600 é uma confirmação um pouco maior dessa demonstração de força aqui, que a qualquer momento pode acontecer, caras. Mas nós vamos ter que passar dessa instituição grande aqui nos 30, tem até algumas ali nos 30 e 100 e tal. Não vai ser uma luta tão simples assim, mas ao meu ver, a gente vai vencer essa luta e a gente vai conseguir fazer esses rompimentos aí, porque a situação melhorou muito e a cada hora que tá passando, ela tá melhorando mais e mais, tá? Para que esse nosso long short ratio foi para baixo de 1 e a gente teve um aumento significativo do Open Interest. O Open Interest estava em 110 mil, agora já está acima de 125 mil, mais de 10% de aumento. Uma situação bem positiva aqui do preço. E detalhe, a gente não está tendo tanta compra a mercado, teve um pouquinho obviamente, mas não está tendo tanta compra a mercado igual as vendas gigantescas que a gente teve durante toda a última semana, né, caras? Por isso que a gente estava acumulando com preço abaixo dos 29 mil dólares. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Se tiver um movimento muito volátil, eu apareço aqui para atualizar vocês lá para as 9, 10 horas da noite. E não se esqueça, essa semana a gente vai ter o lançamento do programa de membros aqui. Vocês vão conhecer o programa aí onde eu falo, onde eu estou comprando, onde eu estou vendendo, não só o Bitcoin e as altcoins, mas todos os ativos que eu invisto, tanto no mercado cripto quanto no tradicional, beleza? Então fiquem atentos aí que essa semana vai ter o lançamento. É isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo dessa volatilidade e vocês já sabem o que eu vou colocar para ver se dá sorte e enfim, cara, a gente tem uma volatilidade para sair dessa água de salsicha que a gente está aí nas últimas semanas. Um forte abraço. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out, Novogratz.
si zgubisz. Potom rád, to nehaj zješ. Barrett calls it a 13 punch. Mnohokrát si zgubiš. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.